A graça e a paz do Senhor Jesus. Ganhei uma camisa, já estou pago. Muito bem. Falar um pouquinho de servir ao Senhor, né? Eu estava sentado ali, e sempre quando a gente chega aqui, vem o Alexandre e fala, qual que é o tema mesmo? Eu falei assim, o tema é esse aqui, o texto é esse aqui, a princípio, né? E aí, às vezes, você vem e Deus começa a falar coisas no coração da gente. Um dia, eu ouvindo o meu discipulador conversar sobre servir, ele disse assim, servir ao Senhor é você se lembrar de quem você tem que dar, de fato, toda a honra e toda a glória. Trabalhe de uma maneira em que você, no final, possa ser comparado a uma grande árvore num dia de sol quente. E aí ele disse, porque num dia de sol muito quente, a sombra dessa árvore vai servir muitas pessoas, mas ninguém sabe quem plantou, e muitos não vão saber nem que tipo ou origem de árvore é. Mas a sombra sempre vai estar lá. Quem serve de forma que glorifica a Deus, sempre vai ter influência. E nunca é uma influência de cima para baixo. Sempre é uma influência de baixo para cima. A.W. Tozer, um dos maiores escritores que nós tivemos no século XX, disse assim, que todo filho de Deus tem que aprender a crescer para baixo. Ou seja, tem que aprender que o caminho que nos leva ao céu, ele é um caminho totalmente ou diametralmente oposto ou oposto ao caminho que leva a fama e a glória nessa terra. É uma convicção que você tem que ter. E o texto da palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 15, é um versículo pequeno, em que Paulo faz a seguinte expressão. De muito boa vontade me gastarei, e me deixarei gastar por vós, mesmo amando mais, sendo menos amado. Ele está falando de uma ausência de reconhecimento. Ele está falando de uma situação em que, com todo o empenho, com toda a vontade, com todo o desejo de servir e de fazer parte da obra de Deus, ele estava dizendo o seguinte, mesmo que isso venha me desgastar por inteiro, e eu, quanto mais amando, seja menos amado, é assim que vai ser. É o mesmo texto que também vai trazer dentro do contexto uma oração não respondida, onde ele pede, Deus, tira esse espinho da minha carne, e Deus responde a ele, Paulo, não vou tirar, porque a minha graça te basta, o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. É o mesmo capítulo. É o mesmo capítulo das grandes revelações que ele testemunha à igreja. Ou seja, nós, nesse versículo, estamos falando de um veterano, de um homem de Deus, que considerou tudo que sabia, tudo que conhecia como refúgio, diante da grandeza da revelação do Senhor. E o que ele entendeu? Depois de ter servido e depois de ter feito tudo, ainda me considero servo inútil. Palavras que saíram dele, do apóstolo Paulo. E uma das coisas que ao longo do tempo da vida cristã a gente tem aprendido e tem lutado, né, como pastor, é servir de uma maneira em que fique claro, notório, que toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Não pertence a ninguém nessa terra. Ninguém arranha a glória do nosso Pai. Ninguém toca nela. E quando a gente vem aqui, ou qualquer outro lugar que a gente vai falar, que a gente está diante dos irmãos, deixa eu dizer para você, eu me sinto extremamente desconfortável. Porque percebo em mim muitas imperfeições ainda, irmãos. E às vezes um pregador, um pastor, precisa dizer para o seu povo, ou para a igreja, ou para quem a gente está dizendo, que a gente é homem, gente como qualquer outra pessoa, e está aqui em cima, a responsabilidade é gigantesca. Diante da igreja do Senhor, diante do nosso Deus. Por quê? Porque a igreja é do Senhor, o rebanho é de Deus, não é nosso. E hoje, como
é uma formatura dos voluntários. Deixa eu dizer para você, no reino de Deus só cresce quem é voluntário, irmãos. No reino de Deus não se cresce de outra maneira. No reino de Deus só cresce quem tem a disposição de diminuir. Lembra da frase de João Batista? Quando os seus discípulos chegaram e falaram: olha, do outro lado lá tem alguém que está batizando. Aquele que você batizou está batizando agora, as pessoas estão indo atrás dele. E aí ele diz assim: mas quem tem o noivo é a noiva. Eu sou só amigo do noivo. Só. Portanto, o propósito para o qual eu fui chamado já se cumpriu em mim. Eu já estou satisfeito de simplesmente poder anunciar que ele viria. Deste não sou digno de desatar as sandálias, nem lavar os pés. Importa que ele cresça e eu. Esse é o lema de quem serve. Lembra então também o outro texto em que Jesus tira a parte de cima das suas vestes, bacia e toalha, está do lado dele. Lava o pé dos discípulos, dentre eles, Judas. E aí ele diz assim: se vocês estão vendo que eu, vosso mestre, faço isso, façam também. Então eu posso trazer para os irmãos um monte de texto que anula a nossa vanglória, que anula o nosso ego, que quebra o nosso orgulho, para que toda a glória vá para o trono certo, para o lugar certo, para a pessoa certa, que não é ninguém nessa terra, que não é ninguém nessa igreja, que não é ninguém nesse altar, que não é ninguém, é o Senhor Jesus, Rei da glória, Senhor dos senhores. Então, o dia que ele entrou na minha história, eu descobri o sentido. Vale a pena gastar a vida em prol do reino de Deus. Vale a pena viver a vida de uma maneira que ela tenha o significado de um serviço a alguém que não vai trazer para mim e para você todo o pagamento aqui. Não são recompensas imediatas que devem estar no coração de quem serve, mas são recompensas eternas. São recompensas que virão. Porque as coisas que nós estamos vendo nessa terra, elas vão acabar e elas vão passar. Muitas delas já estão passando. Mas aquilo que está sendo construído pelo serviço de um coração voluntário que adora a Deus, são alicerces numa glória eterna, separada para mim e para você. Nós estamos simplesmente num treinamento para ir para um lugar muito mais excelente. A glória não é aqui, o término não é aqui. O que está reservado para mim e para você, as leves e momentâneas tribulações dessa terra, não pode ser comparado à glória que está por vir. Isso é a esperança futura de um serviço de alguém que está aqui na casa de Deus, com a clareza de sentido e propósito. Eu estou aqui porque um dia Jesus entrou na minha história. Um dia Ele me chamou. Não foi você que encontrou Ele, foi Ele que te encontrou. E sabe o que ele disse? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Servir você. Servir sua casa. Servir sua família. Quando eu entro na história de alguém, eu entro através do serviço. E o serviço que eu presto a você custou minha vida na cruz do Calvário. Eu morri, ressuscitei ao terceiro dia para dizer a você: o meu reino não é dessa terra, e quem me serve nesta terra tem que ter clareza que está servindo a um reino eterno, de eterna glória, que vai vir para aqueles que confiam no Senhor e não desistem no caminho. Servir, diminuir, se anular, para saber que a glória já tem direção. Servir voluntariamente no reino de Deus é o único jeito de crescer, é o único jeito de se estabelecer. Então Paulo fala: eu me gastarei e me deixarei gastar por vós, mesmo amando mais, seja eu menos amado. Existem algumas coisas que você precisa então pensar quando você se dispõe a servir o reino de Deus. Primeiro, sirva sempre com satisfação, com alegria. Sirva sempre com o coração aberto, disposto, incansável, por alguém que sabe dividir o tempo e o espaço. No Evangelho de João, capítulo 3, versos 25 e 29, a Bíblia diz assim: então surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e os judeus sobre a purificação. E se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tens dado o testemunho, está batizando, e todos estão indo de encontro a ele.
Ao que João esclareceu: um homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dado do céu. Então, deixa eu dizer para você, servir é um presente do céu, é uma honra. Você não está nesta terra servindo para agradar a homens, para ganhar a atenção do povo. Você não está servindo na igreja para tentar encontrar espaço para galgar qualquer outra coisa que não seja a coroa que está separado para você no final da história. Eu não estou aqui pregando aos irmãos porque eu estou numa posição de destaque, não, estou numa posição de serviço, de dizer a você que se existe uma coisa que faz com que o nosso coração seja pulsado de uma velocidade tremenda, é saber que estamos sendo instrumentos do Espírito de Deus, no reino de Deus, curando pessoas, tratando pessoas, acompanhando pessoas, servindo pessoas, olhando para elas com os olhos de Cristo, sendo o braço de Cristo na vida delas, sendo o abraço de Cristo na vida delas. Deus nos chamou para servir pessoas e o seu reino, porque o que interessa para Ele é gente. Então você tem que abrir mão. Não dá para querer ser reconhecido no lugar de Deus. Sirva com satisfação. Sirva com integridade, com a motivação correta. Sempre. Eu sei quem eu estou servindo. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que vou passar pela terra, pela igreja, pelo ministério, e vou ter pessoas que vão estar comigo, vou ter pessoas que não vão valorizar nada do que eu faço. Mas o que dá sentido ao que eu faço é para quem eu estou fazendo. Amém, irmãos? Para quem eu estou fazendo? Eu estou aqui fazendo hoje para aquele que um dia me chamou. Eu estou aqui fazendo hoje para aquele que um dia entrou na minha história. Eu estava destinado a ir para o inferno, querido. Eu estava destinado a ir para o inferno, minha querida. Nós todos estávamos destinados a ir para o inferno. Mas lá do alto, Deus enviou seu filho. E sabe como que o seu filho nos serviu? Dando de si mesmo, e a si mesmo, para morrer no nosso lugar. Ele, conforme o texto de Filipenses capítulo 2, onde Paulo escreve, ele sendo Deus, não teve pretensão, usurpação de ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não sendo Deus, não teve pretensão de ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo. E se você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo e servir com todo o coração, esvazie-se de si mesmo no serviço a Deus. Na casa do Senhor, privilégio, alegria. Servir a igreja nunca sempre terá o grande retorno que você espera. Já estou há 30 anos fazendo isso, mais até. Se você perguntar para mim, pastor, o senhor já quis desistir, já viu a igreja, às vezes, com umas situações que você já quis sair fora? Já. Teve situações que eu olhava assim, não vale a pena. Não vale a pena, misericórdia. Que dificuldade. Às vezes você se compara a igual Moisés no deserto. Pede água, toma água. Pede o maná, desce o maná. Dá uma enjoada do maná, desce codorniz, que é carne, então vamos carne. Enfim, conduzindo o povo por um deserto miserável e o tempo todo uma reclamação terrível. Aí você pergunta, por que você continua então, pastor, como pastor de igreja? Porque eu não acredito na igreja por causa das pessoas, eu acredito na igreja porque Jesus é o cabeça da igreja. É por isso. Eu acredito, sirvo a igreja com tudo que posso, com tudo que tenho. Minha vida está envolvida nisso, minha família está envolvida nisso, meus bens estão envolvidos nisso. Estou envolvido nisso até o pescoço, já passou da tampa do pescoço. Mas eu vou dizer para você, enquanto o general da igreja for Jesus Cristo, eu vou servir com alegria. Essa é a ideia que você tem que ter de serviço. Ele é o Senhor. Por isso que a motivação tem que ser corrigida sempre. As pretensões têm que ser equilibradas sempre. Por isso que a sua intenção, tudo aquilo que você tem
para servir e adorar ao Senhor na igreja, lembre-se, faça com integridade. Faça com integridade, com vontade, sempre com humildade. Sempre com humildade. Sentimento correto. Sempre. Eu canto. Aliás, o povo aqui canta muito. Hoje, cada vez que eu venho na igreja, a igreja está mais gostosa de ficar dentro dela. É muito bom estar aqui hoje. Muito bom estar aqui hoje. Pois a gente podia estar em outro lugar qualquer, fazendo qualquer outra coisa, mas estamos aqui na presença do Senhor. E sabe o que é legal? Ele está aqui por nossa causa. Essa é a melhor de todas. Então sirva com integridade, sirva com liberalidade, sirva com um coração sincero, sirva com humildade, sempre com humildade, sempre com humildade. Paulo vai escrever também na carta aos Filipenses: considere o seu irmão superior a si. Eu vou dizer para você, cada coisa difícil na Bíblia, irmão, cada coisa difícil, considerar o outro superior a mim, como é que é isso? Se não for pelo poder do Espírito Santo, deixa eu dizer para você, a gente amassa todo mundo, não é não? Pelo menos eu sinto vontade, às vezes, não sei você. Mas tem hora que não é fácil, cara. Não é não? Tem hora que você sai no trânsito, aí você não sentiu uma tentação mais ou menos, não? Uma vez na minha cidade lá, o camarada eu com uma pressa que só Jesus, lembro até hoje, um Corcel 2 amarelo, cor de gema de ovo, na minha frente, a 30 por hora, e eu com tempo, falei: Jesus, tira esse homem da minha frente, Deus. Quando eu percebi, irmão, eu não estava na carne, eu já estava no osso já, entendeu? Eu já não tinha mais o que fazer. Falei: Deus, me ajuda, porque dá vontade de passar por cima. Porque a gente tem um ímpeto, às vezes, de querer ser superior. A gente tem um ímpeto de querer sobrepor. A gente tem um ímpeto de querer garantir nosso espaço, nosso ego, porque o nosso orgulho é ferido. Deixa eu dizer para você, no reino de Deus, o seu orgulho será quebrado muitas vezes. Mas se você tiver a humildade de se prostrar diante de Deus, e como a W. Tozer escreveu, crescer para baixo, deixa eu dizer para você, toda vez que Ele quebra, Ele te cura, toda vez que Ele te quebra, Ele te restaura, toda vez que Ele te quebra, Ele dá em você e torna você um vaso cada vez melhor. Mas no reino de Deus não tem como servir sem ser quebrado. Porque às vezes a nossa prepotência é muito alta, é muito grande. Às vezes a gente quer estabelecer o nosso espaço. Às vezes a gente quer conquistar o nosso cargo. Às vezes a gente quer desempenhar funções que chamam atenção. Tira isso da sua vida. Seja você cuidando do estacionamento, seja você pregando aqui em cima. Deixa eu dizer para você, do alto, quando Deus olha, todo mundo tem o mesmo tamanho. Esquece. Esquece. Porque quando Ele olha, cada fazer, cada realizar de cada filho seu, Ele não está olhando simplesmente o desempenho de uma função. Ele não está observando simplesmente uma performance. Ele está sempre olhando o seu coração. Sempre olhando o seu coração. Seu coração está indo aonde? Quais são as motivações? Quais são os desejos? Quais são as suas sinceras intenções em servir na casa que é minha? Se for glorificar o meu nome, você vai ser aprovado. Porque Deus não aprova a obra sem antes aprovar o obreiro. Deus não aprova a obra sem antes aprovar o obreiro. Procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. O obreiro que está sendo preparado para toda boa obra, toda boa obra. Esse é o preparo que vem de Deus. E essa é a alegria de poder servir. Então deixa eu dizer para você, se você não está servindo em algo, em alguma área da igreja, não está sendo voluntário em alguma área da igreja, procure logo. Porque você vai ser manifestação do amor e da graça de Deus para quem chega. Para quem quer conhecer Jesus. Por fim, sirva sempre com abnegação, abrindo mão, senso de valor próprio, Mateus 20, 26 a 28, não será assim entre vós, ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse que deva servir os demais. Quem quiser ser o primeiro entre vós, se torne vosso escravo.
Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Não é o que eu quero, não é do jeito que eu quero, do jeito que Ele quer. E do jeito que Ele quer, é eu diminuir e Ele crescer. Do jeito que Ele quer, é você diminuir e Ele aparecer. O dono desse altar, o dono dessa igreja, o Senhor que merece todo aplauso, toda honra e toda glória, não é nenhum aqui entre nós a não ser Ele. O Senhor Jesus, que veio a esta terra como cordeiro, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou dentre os mortos, mas quando voltar, virá num cavalo branco, nas suas costas será Rei dos reis, Senhor dos senhores, para a glória de Deus Pai. Esse é o nosso Senhor e é Ele que nós servimos. É nele que vivemos e existimos. Para Ele, por meio dEle são todas as coisas, irmãos. Esse é o serviço cristão. É o desejo de andar na presença dEle, viver na presença dEle. Por isso, que cada dia você não perca o senso claro de que nós estamos destinados à perdição. Hoje estamos destinados a ir para o céu. E lá, sabe o que vai acontecer na nossa chegada? O Senhor Jesus vai ter uma mesa preparada. Sabe o que vai ser feito lá? O que vai ser feito aqui hoje. Sabe onde Ele promete? Na ceia com seus discípulos, antes de ir para o jardim do Getsemane, Ele diz assim: esse é o pão, o corpo, o sangue, simbolizado na nova aliança. E Ele termina a ceia e diz assim aos discípulos: de hoje em diante, não beberei mais do fruto da videira, enquanto vocês não chegarem lá no meu reino, para beberem junto comigo. É chamado na teologia de jejum messiânico. Ele está dizendo assim: eu não vou fazer outra ceia no céu, enquanto vocês não chegarem. Eu vim na terra servindo vocês. No céu, vocês serão servidos. Mas enquanto aqui, lembre-se, a quem é devida toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Isso não inclui a mim, não inclui a você, mas sempre será o nosso Pai, o nosso Senhor. Então, eu quero terminar meu serviço aos irmãos agora, nessa noite, dizendo assim a você: sirva, gaste, se deixe gastar. Mesmo que você amando mais, venha a ser menos amado. Mas lembre-se que a recompensa toda não será aqui, será lá. Então, quando tudo acabar, espero encontrar você por lá. Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.